O Alibaba já caiu mais de 50% esse ano e possivelmente pode ser uma das maiores oportunidades em investimento em dólar do mundo, considerando obviamente risco-retorno. Por quê? Porque basicamente ela é a maior varejista do mundo. A maior varejista do mundo crescendo, a maior varejista do mundo com várias linhas de negócios novas se desenvolvendo. Então, possivelmente a gente deve especular, extrapolar que possivelmente pode ser um grande negócio. E principalmente porque ela caiu bastante, como eu falei, mais de 50%. E agora, antes de começar, obviamente eu tenho que voltar aqui, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E já para te avisar, normalmente é a minoria que curte o vídeo. E você sabe que quem fica rico no mundo é a minoria também. Então já começa curtindo o vídeo para você se acostumar a ser minoria, tá bom? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para me ajudar a crescer ainda mais esse canal e me incentivar a continuar fazendo vídeo, porque as visualizações ainda estão muito baixas. Então me ajuda de uma vez por todas e vamos começar de uma vez por todas aqui também. Primeiro ponto, você precisa perceber que ela está cotando 140 dólares, beleza? Olha quais foram os momentos que a ação do Alibaba alcançou 140 dólares. Primeiro foi em 2017, depois no final de 2018 e depois nunca mais, nunca mais. O menor que ela alcançou daqui para cá foi 149 dólares. Agora a grande pergunta é, o que mudou da empresa sair daqui para cá, um aumento aí de 122% e depois daqui para cá? Primeiro eu vou explicar daqui para cá, tá bom? Daqui para cá, ela se transformou em uma empresa completamente diferente. Por exemplo, aqui você pode ver várias e várias linhas de negócio. Esse aqui basicamente é o maior comércio da China, tá bom? Tipo, o e-commerce da China. Esse AliExpress você nem precisa saber que é um mercado global aí que vende muito. Esse aqui é o YouTube da China. Também você pode entender que é bem interessante. Esse aqui basicamente é o iFood da China. E aí tem várias e várias iniciativas, eu vou falar só mais uma aqui, que é o Alibaba Cloud. O Alibaba Cloud é uma empresa que hoje não dá lucro, ou melhor, um segmento de negócio que ainda não dá lucro, mas que o CEO do Alibaba falou que possivelmente vai ser o que mais vai gerar lucro para o Alibaba. Por que que você fala isso? Por que que ele falou isso, Floriano? Porque simplesmente na Amazon é a vertente que mais agrega o lucro. É a AWS, que é simplesmente o cloud da Amazon. E você me pergunta, Floriano, mas beleza, mas a Amazon é maior do que o Alibaba? Não. O Alibaba é maior do que a Amazon. Então, quando essa vertente se consolidar e continuar crescendo e tomar o mercado correspondente ao mercado do varejo que o Alibaba possui, possivelmente a gente pode especular que essa parte vai começar a gerar muito lucro. E quando você exclui aí todos esses negócios que não dão lucro, tem vários, pelo Lazada ainda não dá lucro, se eu não me engano. E aí, você tira tudo isso que não dá lucro, ela tá gerando mais ou menos aí 30 bilhões de dólares de caixa por ano. E aí você pensa, caraca, interessante. E essa aqui é a segunda camada. Como assim? Primeira camada, Alibaba. Embaixo tem essas marcas. Embaixo dessas marcas tem vários e vários negócios. Eles compraram o Correio de Tóquio, se eu não me engano. Não sei se foi de Tóquio ou foi de outra cidade, porque eu li tanta coisa, são várias cidades misturadas. Por exemplo, o Lazada aqui é do Sudeste Asiático, por exemplo. Então tem vários e vários negócios. Ou seja, um negócio muito maior do que você está pensando. Você talvez esteja pensando, AliExpress, ou talvez o Taobao. Não, mas tem vários e vários negócios. Tem negócios de logística, eles são realmente muito eficientes. E aí eles estão crescendo, e por isso que a China quis se intrometer. Por quê? Porque eles estavam criando um monopólio. E para você, investidor, você deve saber que monopólios são interessantes para quem é dono do negócio. Por quê? Porque você cria uma barreira competitiva para a entrada de terceiro, você também consolida suas margens, você tem um mercado muito interessante que você consegue aumentar a sua rentabilização, você é o player que você consegue mais investir em P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, então você ganha uma vantagem muito grande. E aí você pensa, mas a China quer acabar com isso e vai machucar muito o Alibaba. Mais ou menos, porque qual que é o objetivo central da China? O objetivo central da China, talvez para alguns, é dominar o mundo, mas eu acho que não é para tanto. É basicamente dominar aí a economia. Ela quer que basicamente o mundo todo dependa dela, porque se depender dela, o mundo todo, ela vai conseguir fazer barganha, aumentar a margem, também ter uma gestão ali geopolítica melhor, e tudo isso mais ou menos o objetivo da China. Então ela não pode matar os soldados e os soldados bons dela. Como os soldados bons? Basicamente o Alibaba está expandindo para o mundo todo. A receita internacional do Alibaba não para de crescer. Então, tudo bem que a China pegou e apertou. Por exemplo, quando essa queda que ocorreu, se eu não me engano, acho que foi essa aqui, foi quando simplesmente o Alibaba sumiu. Ele passou 3 meses offline, assim.
todo mundo pensou até, e chegou a se especular que ele estava morto. Falando, e aí, mataram ele? Não, ele voltou. Ele voltou aí um pouco mais pai de amor, um pouco mais apaixonado pelo governo. Porque o que aconteceu mais ou menos aqui? Foi basicamente o momento que o Jack Ma, que é o sócio lá, o founder da Alibaba, pegou e falou mal da China. E não se pode falar mal do governo chinês. O pessoal é muito doido, né? Mora na China e falar mal do governo chinês já foi histórico. Tem histórico que bilionário some. Qual que é a lógica de você falar mal? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Ele pegou e falou mal, deu uma sumida lá, deu uma reconquistada lá, teve um date lá com o governo, e o governo ele saiu amando um pouco mais o governo. E aí, diminuiu um pouco, aforreceu um pouco, mas ele tomou uma multa aí de 2,8 bilhões de dólares. Caraca, mas você lembrou que ele tá fazendo 30 bilhões de caixa? Não é nem 10%, fica tranquilo, vai passar. Só que a ação caiu 54%, ou seja, possivelmente você está comprando barato, tá bom? Então você entendeu que ela tem uma empresa que tem vários e vários negócios, e agora a gente vai olhar o resultado do terceiro trimestre, porque quando você encurta o tempo e coloca aqui 5 dias, você pode perceber que teve uma queda relevante aqui de 13%. O que aconteceu aqui? O resultado do terceiro trimestre saiu e o mercado não gostou. Por que o mercado não gostou? Porque esperava mais crescimento. Quer dizer que decresceu. Aqui você pode ver um crescimento de 29% e ela reduziu o guidance de 30% ao ano, que era o guidance que ela tinha passado, para 20% ao ano. Galera, 20% não é ruim. Pode confiar em mim que 20% não é ruim de crescimento ao ano. Principalmente para os preços atuais. Se ela tivesse lá cotando a 300 dólares, aí eu falava, caraca, esse pato tá um pouco puxado, tá um pouco esticado, vá com calma. Mas no valor de 140 dólares tá suave. E tá tão suave que eu tenho até posição. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a minha posição. Eu tenho hoje em Alibaba 245 dólares. Eu realmente acredito no que eu tô falando. E eu ainda posso comprar mais, aqui eu tenho 500 dólares para comprar e possivelmente eu devo aumentar a minha posição, porque eu realmente acredito no negócio. Mas vamos entender um pouco mais porque eu acredito. Primeiro ponto, você entendeu que está crescendo muito. Aqui você pode ver uma coisa que você nunca vai ver em nenhum resultado de outra empresa no mundo. Ela teve uma atividade de consumidores de 1,2 bilhões. A gente está falando em um market share da população mundial de mais de 10%. Mais de 10% da população mundial fez alguma compra no Alibaba. Você tem noção da magnitude disso? Não existe nenhuma outra empresa no mundo que tenha um market share desse. Então isso tem que ter algum valor. E aqui você pode ver todas as negociações que ocorreram dentro da China, que foi aqui 953 milhões de consumidores, e fora da China foi aqui 285 milhões. Só para você ter noção o que é 285 milhões, é basicamente mais que a população brasileira. A população brasileira hoje, se eu não me engano, está girando entre 210 a 220 milhões de pessoas. Ou seja, ela vendeu para mais de um Brasil, incluindo o Brasil também. E aqui tem algumas marcas. Isso aqui tem mais marcas aqui, eu nem falei para vocês por quê. Porque eles têm muito negócio, eles estão crescendo de forma robusta. E aqui você pode ver que o varejo da China cresceu 33%, que foi bem relevante. Teve outros que cresceu 111%, mas de volume relevante mesmo foi o varejo da China, beleza? E agora eu quero falar do que eu acho que é mais interessante para o longo prazo, que é basicamente o cloud. O cloud cresceu também 33% nos 3 meses e 31% em 6 meses. De qualquer forma, começa a se tornar mais relevante. E galera, lembra, isso aqui normalmente tem uma margem extremamente alta. E já está aqui em um volume bem interessante e tende a aumentar ainda mais. Então futuramente a gente deve imaginar o cloud numa posição horrorosa e gerando muito caixa aí para o Alibaba. Então esse é um ponto interessante. E aqui a gente tem alguns custos, os principais custos da empresa. O custo por receita você pode perceber que subiu de 54 para 62, o que não é tão legal. Mas tem alguns pontos aqui que caíram. Por exemplo, isso aqui foi as despesas gerais administrativas, caiu de 4% para 3% e aumentou como um todo. Por quê? Porque basicamente a receita aumentou como um todo, então eles aumentaram um pouco menos. Mas teve alguns pontos que aumentaram mais. Por exemplo, o gasto com vendas e marketing saiu de 9% para 13%. Por que eu estou olhando 6 meses? Porque você olhar 3 meses distorce muito, acho que não faz sentido. E teve uma parte que aumentou e eu gostei, que foi basicamente pesquisa de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Saiu de 5% para 5%. E você pode falar, mas Fernando, 5% para 5% não aumentou, mas aumentou em valor absoluto. E agora, como que tá isso aqui, não tá em dólar, eu vou converter para dólar para vocês terem uma noção. Basicamente aqui são 31 bilhões de dólares, ou seja, 5% disso vai dar mais ou menos 1,5 bilhões de dólares. Se você faz vezes 4, já que são 4 trimestres, sem considerar o quarto trimestre que é o maior e o mais forte todo, normalizando, a gente está falando em 6 bilhões de dólares de gastos de produto e desenvolvimento de novos produtos. Ou seja, a gente deve imaginar
que isso pode gerar muita coisa boa e gera muita vantagem competitiva. Então, aí você já percebeu que o negócio é muito grande. E aqui você pode ver o crescimento de alguns negócios mais off. Basicamente, o iFood da China cresceu 30%, o iFood, que basicamente é do Alibaba, cresceu 30%. A gente pode ver o Lazada, que é o e-commerce do Sudeste Asiático, cresceu 82%. Tem o Taobao, que eu nem sei o que faz, cresceu 150%. Temos aqui o Trend.io, que cresceu 80%, ou seja, tem vários negócios crescendo a 3 dígitos. Isso com certeza vai se tornar algo relevante. Qual que é o ponto que eu mostraria para vocês aqui em comparação no passado? Essa aqui, basicamente, é a venda do varejo internacional. E olha como cresceu a venda internacional. Isso aqui começa a gerar uma dependência, uma independência na realidade do governo da China. Isso diminui o risco, ou seja, trimestre após trimestre, semestre após semestre, ano após ano, o risco regulatório começa a diminuir, porque ela começa a criar negócios mais ancorados fora do jardim aí da China, e isso torna a segurança ainda maior. Beleza. Aqui também tem o negócio de Compuring, que você pode ver que está crescendo a taxas exorbitantes, chegou a crescer 60% ao ano. Então, dessa forma, você deve imaginar que em breve deve começar a dar grande lucro. Já começou a dar lucro aqui, você pode perceber, só que ainda não é algo exorbitante. Na verdade, começou a dar resultado operacional, não lucro necessariamente, mas não é algo exorbitante como pode chegar a ser. Então esse ponto aqui é um negócio que tem que acompanhar muito bem. Também tem a área de mídia, que é basicamente o YouTube da China, que cresceu aí 14%, isso deve crescer mais ainda, você pode perceber que está crescendo de forma bem robusta também, mas ainda não dá lucro. Se você limpa tudo isso, você faz aquele caixa que eu te falei, que é mais ou menos um pouco mais, na realidade, de 30 bilhões de dólares por ano e crescendo. Então isso tudo você pode entender que deve gerar muito valor. E o que mais que eu gostaria de mostrar para vocês? Primeiro, é que o Charlie Munger, que é lá o sócio do Warren Buffett, que enriqueceu junto com o Warren Buffett, e a terceira maior posição dele é o Alibaba. Ele tem 19,86% da carteira em Alibaba. E o preço médio dele está em 186 dólares. Ou seja, se você entrar agora, você entra mais baixo do que o Charlie Munger, que é um cara que tem um histórico de um sucesso bem robusto. Ou seja, teoricamente tem um alto grau de chance de acertar apenas seguindo ele, porque historicamente ele tem acertado muito mais que errado, porque senão ele não teria o patrimônio que ele tem hoje. Mas de qualquer forma você pode perceber que ele também está comprando aqui, você pode ver que ele continua comprando, mas a ação não para de cair e ele continua mantendo a confiança dele. Então esse é um ponto positivo. E agora a gente pode ver os principais riscos. Um dos principais riscos é basicamente a questão de funding do negócio como um todo aqui, de financiamento corporativo, como você pode ver. O segundo, que vem 26%, é basicamente legal aí, basicamente taxa do governo, imposto e também aquele aperto de regulação aí que eles podem criar alguma coisa para prejudicar diretamente o Alibaba, que é tangível, mas não é provável. Temos aqui tech, inovação, porque alguém pode inovar alguma coisa muito grande, comer o mercado dele, mas você tá vendo que ele tá gastando 6 bilhões de dólares por ano de pesquisa e desenvolvimento. É difícil, acho que você inventar algo com pouco capital, mas tudo bem. Beleza. Aqui você pode também ver o macro, que basicamente a economia mundial, geopolítica afeta o Alibaba por ele ter essa magnitude global e gigante. Também temos agora os riscos menores, que eu acho que nem vale a pena entrar muito, que é produção, insumo, varejo, mas esse negócio eu acho que é um pouco eliminado, porque se prejudicar o Alibaba, vai prejudicar o mundo como um todo, então vai estar tudo meio que igual. Então se você quer fugir disso, você tem que investir em algo que não é do varejo. Mas hoje o Alibaba está com certo desconto. Por que que eu falo isso? Primeiro eu mostrei minha posição aqui, agora deixa eu entrar aqui em recomendações. Olha que interessante recomendações. Temos aqui o total de 21 analistas e 20 está indicando compra, com objetivo lá em médio em 300, o mais otimista em 330, o médio aí 221 e o pessimista está em 170 dólares. O pessimista, ou seja, você está comprando, se você comprar sem investir, você está comprando Alibaba ainda mais barato do que o analista mais pessimista, ou seja, tem uma certa margem de segurança. E para quem me acompanha, deve ter visto lá no meu outro canal, que eu tenho outro canal também, que eu comprei Coinbase, que o meu racional era a mesma coisa. Eu tava comprando abaixo, bem abaixo do preço do cara mais pessimista. Ou seja, isso para mim deu certo. Será que vai dar de novo? Não sei. Mas o grande ponto que a gente também tem que perceber que existem teses contrárias. Por exemplo, nessa matéria que eu li, ele fala algumas teses contrárias. Uma das teses contrárias é que, basicamente, você não está se tornando, quando você compra aqui a estoque através da Avenue, o Babá, você não está se tornando sócio diretamente do Babá, tem uma vertente que é em Ilha Caimã e tudo mais. Mas, basicamente, hoje a China não permite que nenhum estrangeiro tenha uma posição relevante, uma empresa chinesa que tem um market share muito grande. E aí, o que o Alibaba fez? Fez um bem bolado lá,
com uma receita com uma empresa nas Ilhas Caimãs, que recebe o lucro basicamente do Alibaba, e quem é sócio dessa empresa, detém o Alibaba, basicamente fica igual como se fosse um acionista direto. Só que aí se fala aqui em risco, em regulação da China. Só que, na minha opinião, não vai acontecer isso. Porque imagina agora que a China quebre realmente. Vai lá, quebra, e todos os investidores do mundo, incluindo o Charlie Munger, que tem uma posição de alguns bilhões aqui no Babá, pega e toma esse prejuízo. O que acontece com o capital que vai para a China? Acabou. A China não recebe mais nenhum centavo, nenhum dólar estrangeiro. Aí você pensa, e o que tem? A China não tem medo disso. A China tem medo disso. Porque para qualquer empresa, para qualquer negócio de crescimento, e vamos olhar o país como negócio, precisa de capital externo para investir, para crescer. Essa é a melhor estratégia. Se ela corta essa vertente, ela dá um tiro no próprio coração. Ela dá um tiro na própria perna. Então isso é muito, mas muito difícil. É incalculável a chance disso acontecer, porque é muito baixa. Só se acontecer não faz sentido, realmente. E vai ter quase uma guerra também, porque está lesando os maiores investidores do mundo. Você acha que realmente os caras vão ficar suaves em perder alguns bilhões? Se a gente vai, a bolsa da China vai para zero, assim, do dia para noite, porque todo o capital estrangeiro vai sair correndo, que ninguém vai querer ter um centavo lá. Então, entendendo isso, eu acho que esse risco é muito pouco, e é o que fala nessa matéria aqui, que basicamente fala que o Charlie Munger está errado novamente. Mas eu acredito que não, eu acredito que tenha uma grande probabilidade do Charlie Munger estar certo e está muito barato, por isso que eu tô comprado. E agora a grande pergunta é, qual que é o potencial? Quanto que ela pode valer realmente? Vamos dar uma olhada aqui enquanto ela está gerando de caixa livre. Aqui você pode perceber que ela gerou aqui em 3 meses 3,4 bilhões e em 6 meses 6,6 bilhões. Só que a gente tem que entender, nem esses 6 meses, nem esses 3 meses incluem o quarto trimestre, que é o trimestre que ela mais gera receita, que mais gera fluxo de caixa. Por que eu não tô olhando o lucro? Porque o lucro é muito distorcido, normalmente fluxo de caixa é caixa na veia, é dinheiro. E a gente tem que lembrar também que neste trimestre aqui tá contando a multa de 2,8 bilhões que eles pagaram. Então se a gente tirar essa multa e adicionar tudo mais, a gente vai fazer uma normalização e a gente vai chegar em um valor em 6 meses um pouco maior do que 15 bilhões de dólares, se você normaliza. E se você pegar em 12 meses, você vai chegar em um valor muito próximo de 30 a 34 bilhões de dólares, normalizando isso. E se você normalizar, tirando e diminuindo os investimentos, você se aproxima ainda mais de 38 bilhões de dólares. E você pergunta, Floriano, e quanto que ela tá valendo? E a gente pode olhar aqui que ela tá valendo 380 bilhões de dólares. Ou seja, por essa métrica, a gente pode imaginar, especular que ela está algo entre 10 a 13 vezes lucro. Aqui você pode ver que diretamente, no papel, você vai ver que ela está aqui 19 vezes lucro. Mas sobre fluxo de caixa, a gente pode imaginar que está entre 10 a 14 vezes. Isso é muito relevante você saber, porque o que importa mais assim é fluxo de caixa. Mas você tem que entender também se o operacional está gerando dinheiro e tudo mais. Mas normalmente o fluxo de caixa, normalmente é um reflexo muito mais transparente, muito menos manipulável do que lucro, entre outras métricas que você analisa uma empresa. Mas agora que você chegou até aqui, amigo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo ou não, e também comentar qual a próxima estoque, qual a próxima ação fora do país que você quer que eu avalie. Um obrigado, até o próximo vídeo.